aí, Roberto, vai lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora que você está assistindo. Estamos aqui hoje para mais uma edição do Sem Tabu. E hoje vamos falar de um assunto bastante polêmico. E eu já quero deixar bem claro que nossa conversa ela, não vai girar em torno de preconceito, mas sim em torno de opiniões. Meu nome é Roberto, sou um filho amado de Deus. Fala, Melissa. Oi, gente. Meu nome é Melissa, eu sou uma filha amada de Deus e, como sempre, esse assunto todos os assuntos, né? Pega. Legal. Pessoal, eu sou o Paulo, sou um filho amado de Deus. Eu estou aqui pastor, né, na Congregação Batista de Leme, nossa amada CBL Church. E esse assunto, como todos os outros, né, são assuntos, eu creio que pertinentes. Aquilo que, na verdade, a sociedade está conversando, nós queremos conversar também. Queremos colocar aquilo que nós pensamos como igreja, como pessoas, né, para que num mundo onde todo mundo quer ter voz, né, e vez, então nós queremos dizer aquilo que nós pensamos também. Vamos lá? Como eu já disse, nosso assunto hoje ele é até delicado para falar, porque geralmente as pessoas associam uma opinião contrária a preconceito, mas a gente já quer frisar que não é preconceito, é uma simples opinião. Porque o nosso assunto hoje é a identidade sexual, hoje, na nossa sociedade. Então, eu quero começar com uma pergunta, tipo assim, é sobre essa questão dessa diversidade sexual que a gente tem hoje. Como se deu isso, essa diversidade? Cara, resposta nua e crua sei lá, não sei, não sei. Eu sou da época em que, como diria aquele grande teólogo Falcão, né? Homem é homem, Mulher é mulher. mulher é mulher, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado, né? Então, eu sou dessa época aí. Eu lembro também, eu estava ouvindo não, eu lia, né? Quando eu era adolescente, tinha várias histórias em quadrinhos, vários quadrinhos, né? Então a gente migrou ali do gibi, não tinha internet, essas coisas, então a gente tinha gibi, Maurício lá, né, de Souza, tá? E a gente saiu do gibi, então começamos a entrar numa era proibida, né, que eram os quadrinhos do Glauco, daquele pessoal lá. E então tinha alguns quadros legais, tinha da Rebordosa, né? A Rebordosa era uma mulher muito louca, drogada, gostava de rock and roll, bebia demais, ela era muito louca. E eu gostava muito da Rebordosa. Mas aí tinha o do Glauco, eles também tinham um quadrinho que chamava Os Los Três Amigos. E é interessante que dos Los Três Amigos, um deles, que foi o primeiro contato que eu tive com esse negócio de transformista, tá? E aí, um dos personagens, ele era transformista. E aí, então os outros dois falavam assim, não, você é viadão, né? Aí eu, não sou viado, eu sou transformista. Aí o outro falou assim, aí um dos quadrinhos chegou, falou, então vamos fazer o seguinte, você dá Euculito? Aí o outro falou, sim. Aí então, você dá Euculito é viadão. Então, ele resumiu. E aí, esse foi o meu primeiro contato. Eu era adolescente, né? Então essa revista aí era a revista que nós nos formávamos, né? E nos informávamos desse assunto a partir desse ponto de vista. Confesso que depois eu perdi o contato com isso. Na verdade, né, a igreja proibia esse tipo de conversa. Então eu perdi o contato com isso, porque agora eu era da igreja, né? E não era de Jesus, eu era da igreja. E aí então eu perdi o contato com isso e não tive mais essa curiosidade.
de pesquisar esses assuntos. Então agora, sendo de Jesus, né, estando no mundo, estando numa cultura, essa cultura vem à tona, até porque agora eu lidero uma juventude. E essa juventude, eu tenho um filho nessa juventude, né, que é o George, está nessa faixa etária, e também está exposto a esse tipo de assunto, está exposto a essa chamada ideologia, que agora vem aí chamada de ideologia de gênero. Então, a gente acaba ouvindo essa conversa, tá? Mas dizer para você assim, quando começou, como começou, não sei. Eu acho que tudo isso começou quando os ismos começou a aparecer, né? Então, quando eu deixei de ser um social para ser um socialista, quando eu deixei de ser um humano para ser um humanista, quando eu deixei de ser um qualquer coisa para ser um ista, né, por conta do ismo, então eu acho que aí começou toda essa questão aí de eu devagar e começar a implantar uma cultura, uma forma de pensar, né, que contraria. Eu creio assim, tá? Então eu realmente, a minha primeira resposta nua e crua não sei, mas divagando aí, eu acho que não surgiu assim do nada. Ela foi composta todo esse negócio aí. Porque assim, é estranho pensar por quê? Porque com certeza a pessoa que começou isso, ela fez uma análise social, sabe? Ela fala, não, homem fica com mulher, mulher fica com homem, macho fica com fêmea, assim eles procriam, essa é a ordem natural. Essa é a ordem natural. Só que o que deu na mente desse cara pra ele falar, desse cara, dessa mulher, não sei, pra ele pensar, cara, mas eu vou ficar com o sexo oposto. Aliás, com o mesmo sexo que eu. Porque, tipo, o cara tem que ter alguma coisa na cabeça pra pensar, pra querer quebrar essa ordem natural. Querer quebrar esse não é paradigma, né? Porque é natural, então acho que não chega a ser um paradigma, mas querer quebrar essa cultura. A Melissa ia falar. Será que não é alguma necessidade especial da pessoa? Sei lá, procura alguma coisa? Uma necessidade especial? Pode ser. Mas eu diria assim, vamos lá, nós queremos responder biblicamente a essas coisas, certo? Então vamos pensar assim, toda essa cultura, toda essa inovação, a gente pode pensar assim, a pessoa que pensou isso, ele está inovando a forma de pensar, fez uma análise social, uma análise cultural, e ele chegou a essa questão. William Lane Craig, ele é um filósofo, ele é um teólogo, ele é um apologista, tá? Apologista não, ele é apologeta. Apologeta é o cara que defende aquilo que ele crê, né? O cara que defende a fé, ele é um apologeta. E o William Lane Craig, ele é um apologeta. O William Lane Craig, numa dos seus livros, Apologética Cristã, Apologia Cristã, ele defende a seguinte posição. Se eu tenho uma sociedade, na qual essa sociedade eu tenho uma espiritualidade, tá bom? E aqui eu não estou falando que eu tenho uma denominação predominante, eu estou falando que eu tenho uma espiritualidade. E dentro de uma espiritualidade, eu entendo que existe um ser que é anterior e é superior a mim. Logo, eu entendo que existe um Deus, tá? E Deus, eu não estou falando necessariamente que seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tá? O Deus é aquilo que eu pego uma etiqueta, escrevo Deus, colo aqui
e isso se torna Deus. Isso aqui, tem uma etiqueta de Deus aqui, isso aqui é Deus. E aí eu posso colocar etiquetas de Deus em qualquer coisa, né? Então, se eu tenho um Deus, se eu tenho algo etiquetado lá, rotulado como Deus, então eu devo submissão, eu devo coerência, eu devo obediência, eu devo respeito a esse Deus, certo? Então, quando eu olho, isso o Lane Craig falando, e eu concordo com ele, então eu quero deixar aqui que eu concordo com ele. Então, quando eu estou numa sociedade em que eu tenho um Deus, e agora eu estou falando do Deus de verdade, agora não é mais o Deus que eu etiquetei, agora é o Deus que eu creio, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Pai de Jesus, o Deus que é um com Jesus. Quando eu creio num Deus, então eu vou crer primeiro, eu tenho que saber quem é esse Deus. E aí ele é santo, ele é justo, ele é bom, tudo que ele faz é perfeito, né? Então, se eu entendo esse Deus, eu vou entender que esse Deus, ele fez homem e mulher, macho e fêmea, os criou, certo? E ele não erra, ele não comete equívoco, ele não tem disparate algum, tá? Então, se eu entendo esse Deus, então na minha cabeça, na minha concepção, na minha expressão de espiritualidade, é inconcebível que eu vou entender assim: olha, eu sou um homem, mas eu não sou pleno porque na verdade, eu tenho uma cabeça de mulher, mas nasci no corpo errado, ou vice-versa. Também não cabe eu falar assim: olha, eu sou homem, mas eu odeio mulher. A única mulher que eu gosto é minha mãe, né? Porque ela me gerou, mas o que eu amo mesmo são pessoas do mesmo sexo meu, no caso, homem. Então, Lane Craig diz assim, cara, numa cultura onde Deus existe, isso não é aceitável, vamos dizer assim, intelectualmente não é aceitável. Por isso, então, o que eu preciso, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para aceitar esse tipo de coisa? Eu mato Deus. E eu posso matar Deus? Não, eu não mato Deus, porque Deus é espírito, é invisível, é real. Então eu não mato Deus. Então eu tento matar ou eliminar quem ou o quê? Aquilo que é rotulado como Deus, que expressa essa divindade. Então eu extermino o quê? A religião. Eu acabo com a religião. Então, se eu eliminar Deus da cultura, se eu eliminar a religião da cultura, se eu eliminar essa espiritualidade, então, se eu eliminar a escatologia, de que um dia eu vou prestar contas a Deus, que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu elimino tudo isso, e aí então se torna aceitável que sim, eu nasci no corpo errado, e então, porque eu estou no corpo errado, eu posso fazer a atitude certa, segundo a minha cabeça, e não sei o quê. Então, aí essa questão, ela se torna aceitável socialmente. Então aí, respondendo a sua pergunta, isso não é uma necessidade? Sim, é uma necessidade enorme, e essa necessidade tem tamanho, chama Deus. Então ele se preenche de outra forma, né? Não de Deus. Se preenche de outra forma e não de Deus, né? Toda vez que eu vou tentar saciar, né, esse vazio de Deus, eu vou tentar me saciar de que forma? De um sexo deturpado, né? Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. Ontem eu estava assistindo uma série brasileira, por incrível que pareça. Eu não gosto de coisas brasileiras. Por quê? Porque tudo brasileiro tem muito sexo, muito não sei o quê, muita coisa desnecessária. Mas ontem eu recebi um negócio da Netflix falando sobre uma série chamada Cidade Invisível.
E eu comecei a assistir a série, e a série, na verdade, vou dar um spoiler aqui, ela está contando sobre o folclore brasileiro, né? Muito legal, muito interessante. Eu confesso que na hora que eu peguei, falei, cara, besteira, né? Mas daí eu comecei a assistir, ela está falando sobre o folclore brasileiro. E a ideia é que é o seguinte, é que os elementos do folclore, ou os personagens folclóricos, né? A Cuca, né? Então a mãe canta, né? Nana Nenê, que a Cuca vem pegar. Então a Cuca, o Saci Pererê, aquele que pega fogo na cabeça lá, o Curupira, o Boitatá, né? Então todos eles habitam entre nós, eles convivem conosco, tá? E eles nos influenciam e a gente convive, aí a gente não sabe, tipo assim, eles sabem quem nós somos, mas nós não sabemos quem eles são. Tá, aí você fala assim, cara, tá bom, é folclore, não sei o que, é legal, assisti a série toda, ontem assim, maratonei, pum. Então foi muito legal. Ela é curta, tem 7 episódios. Mas, o que isso me lembrou, que me fez pegar, e é isso que eu quero dizer. É que assim, que na cultura que eu digo que, olha, só não existe, eu só posso ser livre para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quero. Ou seja, eu me expresso sexualmente, hétero, homo, bi, tri, pan, sexual, do jeito que eu quero, como os caras querem dizer aí, numa sociedade onde não há Deus. Agora, a grande questão é, se a pessoa faz isso para suprir uma necessidade, essa necessidade espiritual, é muito interessante que não existe uma expressão cultural que não tenha uma expressão de religiosidade. Então na série ela não está tratando disso, mas fica bem claro isso, que todo mundo, para viver, para conviver, para se explicar as suas ações, reações, explicar a morte, explicar a vida, explicar a manutenção da vida, precisa ter um elemento superior e anterior que é o protagonista ou o roteirista que dessa. Então quer dizer, não existe esse tal do ateísmo, não existe esse tal do não sei o quê, existe essa substituição, né, para essas coisas. E aí, se eu substituo, então eu consigo entender aqui o boto cor-de-rosa, ele à noite ele vira homem e aí ele vem e engravida as meninas e não sei o quê, entendeu? Então aí eu consigo explicar essas coisas a partir disso aí. Mas o evangelho, ele é puro, ele é simples. No princípio, Deus criou todas as coisas. Criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E nessa busca de preencher esse vazio, é a hora que as pessoas só fazem merda. Com certeza, com certeza. Nessa hora, cara, olha que legal. Você falou, na busca desse vazio, a hora que as pessoas só fazem merda. Tem um programa no Home Health que se chama Acumuladores. Já assisti. Já assistiu, né? Então tem lá vários acumuladores, né? E os caras dão as razões que... Mirabolantes. Oi? Mirabolantes. Mas essa semana teve um cara acumulador. E aí ele estava dando a razão porque ele era acumulador. Na verdade, a psicóloga estava conversando com ele que pegou, né? Qual é o problema? O cara, ele era de uma família cristã. Eu não entendi se o pai dele era pastor ou não. Eu não consegui entender isso. Mas eu sei que o pai era cristão. Era um cara muito focado ali, né? Na questão da religiosidade dele. E o cara, esse rapaz, agora ele estava com 30 e poucos anos e morando sozinho, acumulador e aí então a psicóloga foi conversar com ele e falou assim, não, porque meu pai Então a psicóloga descobriu o quê? Aí a psicóloga aprofundou e falou assim, qual a sua opção sexual? Então ele falou, eu sou gay.
Aí ela falou, há quanto tempo? Ela perguntou, você se assumiu? Não, eu assumi, eu sou assumido, tá? Há quanto tempo? Então ele falou, desde que eu tinha, eu acho que era 13 anos, 13, 16 anos, não sei, mas nessa faixa de idade. E aí então, a partir daí veio a história dele, ele saiu de casa, rebelde contra o pai, e não sei o que, tá? Só que o detalhe é que lá para resolver o problema de acumulação dele, o primeiro cara que chegou para ajudar foi o pai. E ele estava nessa crise com o pai, porque o pai não aceitava, não sei o que, tá? E a psicóloga falou assim, tá bom, mas seu pai está aqui. E você precisa acertar isso com seu pai. E aí o pai abraçou ele, chorou, o pai falou assim, meu filho, é o seguinte, eu, como cristão e leitor, entendedor da Bíblia, submisso à Bíblia, eu não posso aceitar a homossexualidade. Só que, como leitor da Bíblia, como cristão, como não sei o quê, você é meu filho e eu tenho que te amar do jeito que você é e te aceitar do jeito que você é. Então, você como meu filho, eu te amo, eu te apoio, eu te não sei o quê, tô aqui, tô para te ajudar e não sei o quê, e tá aí o cara em crise, aí o pai falou assim, mas veja bem, mas você tá me recriminando dizendo que eu não te apoio, mas o que você quer? Você acha que apoio é eu mudar as minhas convicções? Você acha que isso que é apoio? Ele falou, eu não posso mudar as minhas convicções. Então, nessa expressão, as pessoas querem que nós mudemos as nossas convicções para nos tornarmos, sei lá, para dizer, olha, eu te acolho, eu te apoio. Né? Então, eu vejo que isso seria uma... Vamos dizer assim, os caras eles estão questionando, dizendo que nós somos escravagistas, mas eles querem impor uma castração, eles querem impor um sistema de escravidão no qual a gente só expressa, né, amor se a gente mudar as nossas convicções, e nós não podemos mudar as nossas convicções. Né? O apóstolo Pedro disse assim, eu sei, né? Pedro não, na verdade o João falou assim, nós vimos, então nós cremos. O Pedro falou assim, como? Veja se há coerência de nós pararmos de anunciar aquilo que nós temos visto e ouvido. O Paulo fala assim, eu sei no que eu tenho crido, eu sei, eu conheço. Então, se eu conheço esse Jesus, se eu conheço o Evangelho, se eu conheço Deus, como que eu posso mudar as minhas convicções para me tornar socialmente aceitável? Então, não tem condições. Porque eu penso assim, professor, a minha opinião é a seguinte, eu não apoio esse tipo de prática. Meu pensamento tipo, é um pensamento cristão, e além de cristão é um pensamento que olha tipo, a questão biológica, tipo, não faz sentido. Uhum. Então eu não apoio. O fato de eu não apoiar não quer dizer que eu tenho algum tipo de preconceito com a pessoa. Uhum. Tipo assim, eu tenho amigos que é gay e tipo, eu trato normalmente como se fosse qualquer outra pessoa. Uhum. Desde que me respeite. Uhum. A pessoa entender que isso não é o que eu escolhi pra minha vida, então ela tem que me respeitar. Só que hoje é bem isso que o pastor falou, as pessoas, não basta você falar, não, eu não aceito, eu não aceito, só que eu te respeito, eu não vou te criticar por causa disso, eu não vou te matar, não vou te bater. Só que as pessoas, elas querem converter a nossa mente para fazer a gente mudar de ideia, não, eu aceito isso, é verdade, essa questão vale, eu, todo mundo pode fazer o que quiser da vida, pode... mudar o sexo, pode começar a sair com pessoas do mesmo sexo, elas querem nos converter a isso. Uhum. E eu acho que isso não é só na área da homossexualidade, mas sei lá, uma área que pega bastante hoje é a questão do aborto. As pessoas, elas não aceitam a opinião, elas querem te converter a você pensar que nem elas. Eu acho
que a grande questão é o seguinte: as pessoas, elas querem cúmplices para suas ideias. Por quê? Quando eu assumo uma posição, vamos dizer que aqui, nessa conversa que a gente está tendo, nesses quadros que a gente está fazendo, cara, aqui a gente se expõe opinião. Eu lembro que no outro quadro lá, né, com a Carol, quando a gente, o pastor pode ou não pode, quando nós falamos sobre a bebida, cara, o que eu mais recebi no outro dia foi: e aí, você bebe ou não bebe? Então, por quê? Porque eu estou me expondo a um assunto que a igreja não quer tratar desse assunto. Então, como cristão, eu sou chamado sim a tomar uma posição. Então é muito legal dentro dessa questão, Roberto, é que assim, Deus, ele quer formar um povo, tá? Ele poderia muito bem formar um povo assim, do nada, como ele fez tudo. Então, o homem, ele fez a partir do pó da terra, com o sopro da sua boca, soprou nas suas narinas a vida, tá? Só que quando ele quis criar um povo, ele pegou o Jacó, a sua família, levou para o Egito. E deixou esse povo 400 anos no Egito. E quando esse povo já era muita gente, então ele tirou o povo do Egito. E aí quando ele tirou o povo do Egito, ele falou: agora vamos conversar. Então agora que vocês são povo, agora que vocês aprenderam, né, fizeram uma leitura social, então, vamos lá, no Egito vocês viram homem com homem, mulher com mulher, mulher com cavalo, homem com égua, vocês viram irmão com irmã, irmã com pai, cara, vocês viram homossexualismo, heterossexualismo, pansexualismo, incesto, vocês viram zoofilia, vocês viram de tudo. E é interessante, cara, se Deus queria formar um povo puro, por que Deus não escolheu gente purinha? Pegou as massas boas. Pegou as coisas boas. Não, Deus levou lá naquele meio lá, cara, onde rolava tudo aquilo. Aí Deus falou: agora vocês vão sair daqui, vocês vão para um outro lugar, que tudo aquilo que acontecia lá, acontece lá também. Só que interessante que no Egito acontecia tudo isso, Deus levou o povo lá, formou o povo lá, a identidade cultural do povo lá. Só que ele não acabou com o Egito. Ele não exterminou o Egito. Ele exterminou Sodoma e Gomorra, né? Oi? Foram os judeus que acabou com o Egito. Isso, mas não foi Deus ali, né, como uma punição. Quando o povo saiu de lá e chegou em Canaã, e Canaã acontecia tudo isso, aí Deus falou assim: vocês vão lá e agora vocês vão fazer duas coisas. Primeiro, vocês vão acabar com aquele povo e vocês não vão repetir, essa é a primeira coisa. A segunda coisa vocês não vão repetir a prática daquele povo e a prática dos egípcios. Entre vocês vai ser diferente. Homem vai ser homem. Homem não vai mais poder deitar com homem, dormir com homem, como se o outro homem fosse mulher. Não pode. O homem não pode mais transar com a irmã. Não pode mais transar com a mãe. Não pode mais transar com a esposa do pai. Não pode. Tanto que depois a gente vai ver o Paulo, né? Ele chega na igreja de Corinto e fala: de Romanos, fala: mas que é isso? Aliás, Coríntios mesmo. Como é que vocês acham o quê? Vocês acham que vocês estão podendo, cara? Tem um cara aí que transa com a esposa do pai e vocês acham que o cara elimina isso por meio de vocês. Então, essa mudança cultural a partir do entendimento de Jesus. Então, a Bíblia vai falar assim, de novo, né? Repetindo Salomão disse: cara, não existe nada novo debaixo do céu. Então, quando as pessoas, eu acho que eu estou evoluindo, eu mato Deus, eu mudo, eu penso uma forma diferente, de expressar sexualidade, acho que eu estou bombando, cara, tudo isso já aconteceu. Lá no Egito acontecia, lá em Canaã acontecia, o povo já fazia. Ou seja, então a gente pode tirar uma lição disso.
qualquer pessoa afastada de Deus, longe de Deus, ela se corrompe. Por quê? Porque em qualquer pessoa, em nós, o que tem em nós? Natureza pecaminosa. E a nossa natureza pecaminosa quer fazer tudo o que é contrário àquilo que Deus quer que nós façamos. Então, se Deus fala assim, olha, sede santo, porque eu sou santo, eu me desconecto de Deus, eu vou ser o quê? Impuro. Uma vez que Deus é santo, eu vou ser impuro. Uma vez que Deus falou assim, olha, cada um saiba possuir com sabedoria, com honra, com decência, o seu próprio corpo, o que eu faço? Quando eu me desconecto com Deus, eu dou para qualquer um. Afinal de contas, o corpo é meu. E eu faço o que eu quiser. Né? Então, sempre que eu me desconecto de Deus, eu vou fazer tudo que é contrário àquilo que Deus quer que eu faça. Então, quando Deus fala assim, ama o seu inimigo, isso é quando eu estou conectado com Deus. Aí eu faço o quê? Eu vou matar até meu amigo. Então, quando a Bíblia diz assim, honre o leito do matrimônio, cara, eu só não vou transar com um sapo porque eu não sei qual que é o macho, qual que é a fêmea. Então, toda vez que eu me desconecto de Deus, eu caio nessa esparrela, nesse esparramo. E aí, então, o Paulo fala assim, toma cuidado, porque tem uns caras que vêm com umas vãs filosofias. Você, o que é vã filosofia? Filosofia inútil, não serve para nada. E aí, com essa filosofia inútil, ele tenta te induzir, te levar. E aí a gente tem dentro da igreja, né, alguns jovens, adolescentes, que acham bonito. Não, pastor, mas você não acha legal? Então, porque olha, eu sou um menino, mas, puxa, seria tão legal se eu pudesse usar vestido e dançar, né, balé na igreja e e as meninas, não, eu tô aqui, né, mas o barato cada menina bonita, né, e tem pouco homem na igreja, por que eu não posso suprir essa carência? Entendeu? E aí, então, a gente pensa que isso é expressão de amor, né? E muitas vezes isso vem naquele pacote deturpado, dizendo que isso é amor, né? Só que vem igual uma bomba numa caixa de presente. A embalagem é bonitinha, na hora que você abre, aquele negócio explode e mata, arrebenta com tudo. Professor, uma outra questão que eu acho que cabe é que, assim, a homossexualidade, ela está inserida na sociedade, a gente presencia todo dia. Mas eu tenho uma opinião assim, tipo, a gente, como eu falei, eu não aceito essa questão. Mas, tipo assim, se a pessoa quer ser homossexual, ela seja. Afinal, eu não vou obrigar a pessoa a aceitar a minha opinião. Mas, assim, vamos supor que um homem vai se tornar homossexual. Na minha opinião, esse cara, ele tem que continuar sendo homem. Entendeu mais ou menos como funciona? Vamos supor, hoje a gente vê um cara que se tornou homossexual. Ele fica indeciso se ele quer se transformar totalmente ou se ele continua sendo homem. Ele sai de vestido, perna peluda e cabelo, maquiagem e cabelo pequeno, não sei. Barba na cara. Esqueceu da barba. Sai um negócio escroto na rua. Tipo assim, eu penso assim, se o cara vai fazer um negócio, pelo menos, tipo, vamos supor, um exemplo, eu nunca vou me tornar gay, mas vamos supor que eu me tornasse gay. Eu não ia, tipo, mudar meu jeito, eu ia continuar sendo o que eu sou, com a mesma voz, com barba, cabelo, do jeito que eu não ia, tipo, fazer essa metamorfose. Porque, tipo assim, se eu penso assim, se o cara quer ser uma mulher, ele tem que fazer todo o processo. Ele nunca vai ser uma mulher geneticamente, mas ele tira o pênis dele, coloca um peito, muda tudo, coloca silicone, coloca cabelo, muda tudo. Agora, se ele vai ser um gay e quer ficar com um homem, ele continua sendo homem. Ele continua do jeito que ele ao invés de fazer essa transformação ridícula que a gente vê hoje.
Então vamos lá, ó. Em geral, a gente está falando aí de ideologias. E as ideologias, elas querem o quê? Elas querem romper com o tradicional, elas querem romper com o natural, elas querem romper com aquilo que a gente entende aí como sendo o padrão, vamos dizer assim. Então, Roberto, quando a gente, ainda que eu disse, né, a questão do filme lá, tudo, e a gente entenda essa questão de que não existe uma não espiritualidade para cada um. Então a gente vai entender assim, ó, existe um só Deus, tá? Eu creio nisso, eu prego isso. Pessoal, eu não creio que o diabo é um Deus, tá bom? O diabo, ele é um anjo caído, submisso, subordinado. Há um Deus só. Eu não creio que há uma luta do bem contra o mal. Não acredito nisso. Eu acredito no mal, não sou negacionista. Acredito no mal, acredito no pecado. Então, por conta disso, eu acredito o seguinte. E a Bíblia diz isso. Porque se eu opto por não escolher Deus, por não dizer sim para Jesus, isso não significa que eu estou isento de uma influência espiritual. E aí, mais profundo do que dizer assim, olha, se eu não estou submisso a Deus, eu estou submisso ao diabo, que geralmente é o que a gente entende, né? Eu até acho que eu já preguei sobre isso, e hoje eu quero corrigir essa minha teologia. Se eu não estou sob a influência de Deus, eu estou sob a influência do diabo. O interessante é o seguinte, é que a Bíblia não diz que se eu não estou sob a influência de Deus, eu estou sob a influência do diabo. É que se eu não estou sob a influência de Deus, eu estou à deriva. Mas quem me colocou à deriva é o próprio Deus. Romanos capítulo 1, verso 18, a partir do verso 18, diz assim, olha, Deus mostra do céu a sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Ou seja, Deus não está falando aqui do diabo, Deus está falando que tem gente ruim que não quer saber dele. E essa gente que não quer saber dele, que são pecadores, são perversos, e não quer que a verdade seja conhecida, então, lembra que eu falei da ideologia? A ideologia é o quê? É uma forma de pensar que quer destruir a maneira correta de pensar. Então, são para essas pessoas que o texto está dirigindo. E vamos dizer assim, ó, essas pessoas, pecadores, perversos, maldosas, que trabalham, eles desenvolvem sistemas para impedir que a verdade seja conhecida. Ele fala assim, essas pessoas sabem a verdade a respeito de Deus, elas sabem. Por quê? Porque Deus tornou as verdades dele evidentes. Então não tem como alguém falar assim, então para eu fazer o que eu quero, é o que o Leland Craig diz, eu mato Deus. Então se eu matar Deus, então a minha consciência está tranquila. Porque se o Deus ficar vivo, eu sou obrigado a reconhecer, há um Deus. É evidente que há um Deus. É evidente que homem é homem, macaco é macaco, viado é viado. Não tem como. Não tem como. Então ele falou assim, olha, e por meio de tudo que Deus fez, desde a criação do mundo,
Essas pessoas, ainda que são maldosas, elas podem perceber claramente todos os atributos invisíveis de Deus. Pode perceber o seu eterno poder, pode perceber a sua natureza divina. Portanto, essas pessoas são indesculpáveis. Não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas, e agora vem o grande problema. Essas pessoas que conheciam Deus, sabiam de Deus, eles decidiram não adorar a Deus e não agradecer a Deus. E em vez disso, eles começaram a inventar ideias tolas, e com isso, por meio das ideias tolas que eles começaram a inventar, a sua própria mente ficou obscurecida e confusa. Então, eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E agora eles trocaram a grandeza do Deus imortal, por quê? Por imagem de seres humanos, mortais, como aves, animais, répteis. E agora eles acham então que, não, agora eu posso fazer de tudo, Deus errou, Deus não é tão grande assim, Ele não é tão poderoso assim, Ele não é dono de nada assim, então, Então, qual é a reação de Deus? Ele fala, é por isso, por essa atitude, por esse pensamento tolo, por essa mente obscurecida, por essa mente confusa, que Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. E como resultado, não é resultado dos desejos tolos, não é resultado da mente obscurecida, não é resultado da mente confusa. Como resultado do fato de Deus os ter entregados, eles praticam entre si coisas que são desprezíveis e degradantes com o seu próprio corpo. E agora então eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, e de modo que agora eles adoraram e serviram as coisas que Deus criou no lugar do Deus que criou as coisas. E esse Deus que criou as coisas é digno de louvor eterno, amém. E por isso então, olha só, quando Deus os entregou, já foi ruim. Aí ele falou assim, agora ele piora mais. Agora Deus os entregou aos desejos vergonhosos. E por conta desses desejos vergonhosos, até as mulheres trocaram a sua forma natural de ter relações sexuais por práticas que não são naturais. E os homens? Os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, eles começaram a arder de desejo uns pelos outros, e homens praticaram atos indecentes uns com os outros, e isso em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. E uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, então o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. O texto continua, vou parar aqui, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, Roberto? É que assim, o homem, quando ele está olhando para Cristo, autor e consumador da sua fé, ele quer ser um imitador de Jesus. E Jesus é puro, santo, bom, reto, o homem perfeito. O homem perfeito é Jesus, é o homem que tem relacionamento, conexão direta com Deus. E nós fomos chamados, fomos criados para isso. Mas a grande questão dessas pessoas que, o cara anda parecendo uma aberração. Porque é uma aberração. Não é homem, não é mulher. Tem peito, mas tem barba. Tem bumbunzão redondo, mas tem perna peluda. Rapaz, que negócio que é isso? É um híbrido, não sei o que é isso, né? Então,
Então quando você olha para um negócio desse, você fala assim, cara do céu, Deus me livre. Né? Deus me livre. E a gente pensa assim, então a gente poderia pensar assim, olha o que o diabo faz com a pessoa. Mas à luz desse texto aqui, eu sou inclinado a dizer assim, olha o que Deus deixa acontecer com aquele que o rejeita. Porque aqui foi o fato, não foi de Deus falar assim, se ele não estiver comigo. Interessante que Deus não ameaçou. Ele falou só assim, não ficar comigo, o diabo vai te pegar, hein? Ele não falou assim, fica nenê, que o capeta vai pegar. Ele não falou isso. Ele falou, tá bom, você não quer do meu jeito? Então tá bom, fica do seu. Você acha que do seu é bom? Mão na bala. Se arrebenta. E o homem se arrebentou. E aí o homem dizendo-se sábio, porque aquele cara lá, ele acha que ele é sábio, ele acha que ele é livre, ele acha que ele é contextualizado, ele acha que ele é não sei o quê, mas se torna uma aberração. Negócio. Se torna um negócio. Então, na verdade, eu entendo que por que isso acontece? Por que as pessoas fazem isso? É porque a pessoa sem Jesus, ele se torna um ser desumanizado. É Jesus que nos humaniza, tá? Não é o humanismo que nos humaniza. Quem nos humaniza é Jesus. É Cristo na nossa vida, Jesus na nossa vida, e aí então nós nos tornamos pessoas humanizadas para a honra e glória de Jesus. Nos tornamos gente perfeita. E essas pessoas que ficam longe de Deus e criam essa cultura, elas não aceitam ser contrariadas. Porque esses dias foi ano passado, eu vi no Facebook, estava assim, um homem nunca será mãe e uma mulher nunca será pai. Aí as pessoas pegam no ar coisas que estão escritas na Bíblia e tentam falar que isso que é impossível, entendeu? Surgiu com aquela polêmica da filha da Gretchen. Falou que a Tâmia Miranda nunca será mãe e a Pablo Vittar nunca será... Não, ao contrário. A Tâmia nunca será pai e a Pablo nunca será mãe. Aí surgiu daí eles pegam coisas no ar assim, que eles pegam picado da Bíblia e falam que isso que é impossível de acontecer. Então, ou fala que coisa da Bíblia que é impossível de acontecer. Sim. Então tá aqui. A Bíblia diz que trocaram as relações sexuais. É tão interessante, né? Que Deus fez uma anatomia perfeita. E quando ele diz macho e fêmea, ele diz que a fêmea é fendida e é furada. E o homem é pontiagudo e fura. E aí para dar certo, o que fura tem que furar. E a que é furada tem que ser furada. Né? Daí o dito popular, furar o couro. Né? Então, se isso não acontece, isso está errado. Então, tá bom. Você pode pegar a Tami, ou o Tami, sei lá, né? E tá. Tem barba, tem tórax, tem tudo, mas não tem bilau. Não vai furar nunca. Nunca. Né? E vai pegar uma que é para ser furada, então nunca vai funcionar. Né? Pegar dois pontiagudos, O exemplo da tomada que você da tomada, né? Não vai funcionar. Né? Você pode até enrolar com fita isolante ali, mas não vai funcionar, não é natural, é isso que a Bíblia está dizendo. Posso pegar outro assunto aí já? Sim. Outra questão? É a questão de casais homossexuais adotarem filhos. É uma questão importante também, porque eu lembro que uma vez eu estava pesquisando sobre, aí eu vi uma entrevista, eu li um artigo e vi uma entrevista com algumas pessoas que foram criadas por pais homossexuais, e o artigo descrevia bem. Ele falou que acho que 70% das pessoas criadas por pais homossexuais cresceu com algum problema psicológico. Psicológico no sentido não que ela é especial, mas que ela tem uma dúvida, sabe? Porque vamos supor, a criança vai para a escola, ela vê
que todas as outras crianças têm na família pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, pai, mãe, filho, era para a família dela, pai, pai, filho, ou mãe, mãe, filho. E acho não, né? Isso acho que de certa forma acaba deturpando a cabeça da criança, a criança fica confusa. Sim. Queridos, olha, não importa se o mundo está fazendo o que ele quer fazer. Nós fomos criados por Deus, formados por Deus, segundo a imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Deus não vai mudar isso porque a sociedade mudou. Ele falou, o céu, a terra, tudo vai passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Deus não vai mudar. Ele não muda. Então, dentro dessa questão, e aí a gente vê as pessoas, tá, pode falar, quer falar o quê? Prova como que a Tami vai poder ser pai? Aí qual que é o maior absurdo disso tudo que a gente está falando aí, e agora falando da Tami? Falando dela porque ela está popular, né? Mas pode ser outra pessoa. A questão, se a Tami quer ser homem, cara, é um desejo dela, é uma vontade dela, é uma liberdade que ela tem. Tá bom, ela pode fazer. Quem que pode ser contrário? Ninguém. Às vezes, pastor, você apoia? Não apoio. Mas você condena? Não, quer fazer, faça. Mas agora a Tami está fazendo campanha para que todo mundo... Não, aí não. Aí não. Você quer fazer, você acha que é o seu direito, não sei o que, faça, fique barbudo, fique do jeito que você quiser. O seu direito acaba quando... Agora, o seu direito acabou aí. Você não pode invadir o meu direito e querer mudar as minhas convicções para que você fique bem no exercício do seu direito. Aí não. Né? Então, essa questão aí que a gente precisa deixar muito definida, porque às vezes a pessoa acha que não, para sermos uma sociedade inclusiva, não sei o quê. Não, de jeito nenhum. Tá bom, você quer assim, você faz assim. Entendeu? Mas isso não muda o jeito certo. Isso não muda. Quer dizer, não é porque ela, eu mudei agora porque eu acho assim, Deus vai falar assim, caramba, ela mudou. Então deixa eu fazer agora, produzir espermatozoide para ela engravidar alguém. Não vai acontecer, não vai rolar. Tá? Ela vai continuar produzindo óvulos. Vai continuar produzindo óvulos e vai continuar na menarca e tudo. Né? Vai ter as crises de TPM, normal, porque ela nunca vai deixar de ser mulher. Mais confusa agora, né? E toda vez que ela se olhar como mulher, ainda que ela falar, eu não sou mulher, não sei o que, ela se olha no espelho, se vê um cara barbudo, não sei o que, mas ela sabe que todas as reações que ela tem são reações femininas, porque ela é mulher. Tá? E assim mesmo o homem, né? Por mais que ele tome hormônio, tome não sei o que, e daí, queridos, a gente não está falando de algumas coisas que depois acontecem, né? A gente falou da questão da criança aí, mas e esses caras que tomam um monte de hormônio feminino? Alguém está acompanhando esses caras para ver o tanto de cara que está desenvolvendo câncer? Porque eu tomo um excesso de hormônio que não é meu, eu vou desenvolver o quê? Câncer. Não é compatível com o seu corpo. Claro que não é compatível. Claro que não é. Né? Fora, sei lá, porque a gente pensa aí na doença sexualmente transmissível, não sei o quê. Cara, mas e o mal para a alma? E o mal para todo o restante do corpo que está acontecendo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Entender isso que a Bíblia está dizendo.
Então, queridos, não tem esse negócio, do diabo. Tá, tem o diabo sim, ele influencia sim, né? Eu não vou ignorar, não vou ignorar o diabo não, mas eu temo a Deus, é Deus, e quem me diz aqui, cara, toma cuidado, que é poderoso mesmo, que se ira de verdade, e que quando se ira, é Deus. É por isso que nós pregamos a graça de Deus, é por isso que nós pregamos Jesus, né? E é por isso que nós falamos que o resultado disso tudo, isso só pode ser corrigido se cada uma dessas pessoas se voltarem para Jesus, se submeterem ao amor de Jesus, falarem sim para Jesus, né? Confessarem, arrependidos do pecado. Por isso que Jesus falou, se arrependam. É interessante que a palavra de Jesus para se arrepender é metanoia. Expanda a sua consciência e muda o seu jeito de pensar. Às vezes a gente pensa que arrependimento, vem para a igreja. Cara, o cara vem para a igreja mas pensando mesma coisa. Cara, muda o jeito de pensar. É esse o convite de Jesus. Então, quando a gente vai seguir Jesus, é para mudar o jeito de pensar. Agora, como que eu posso vir para Jesus e continuar pregando, divulgando, defendendo essas ideologias? Então, não houve conversão, né? Então, a conversão é que vai fazer essa mudança. Conversão a Jesus, né? Eu posso me converter a qualquer outra coisa. Tem só uma pergunta para finalizar. O que o pastor falaria para uma pessoa ou pessoas desse grupo LGBTQIA, acho que é isso, né? Mais e reticência. E etc. Uma pessoa desse grupo que quisesse vir à igreja. Primeiro, como que o pastor prepararia as pessoas que estão dentro da igreja para receber, e o que o pastor falaria para essa pessoa? Cara, a primeira coisa que eu diria para essa pessoa é: venha, e venha como você está. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu diria aliás, eu inverteria. Eu diria assim: a primeira coisa é, você, independente da situação que você se encontra, você é um filho amado de Deus. Essa é a primeira coisa, tá? Deus não te desamou porque você pecou, porque você se desviou, porque você disse não para Ele. Então, a primeira coisa é, você é um filho amado de Deus, apesar de sua situação. A outra coisa que eu diria para você é: venha sim. Nossa igreja é para isso, tá bom? Para gente, para pessoas. Cara, então venha do jeito que você está. E a outra coisa que eu diria para você acatando esse convite de Jesus, de mudar, de expandir a sua consciência e mudar a sua mente, então eu diria para você: deixa Jesus transformar você. Nós não temos uma receita aqui para você, para falar assim, seja isso, seja aquilo, faz cirurgia. Não, nós iríamos: vem do jeito que você está, deixa Jesus transformar você em quem Ele planejou que você fosse, tá bom? Jesus tem planos para você, Jesus tem planos para cada um de nós. Então, e Ele vai fazer com que esses planos realmente sejam executados. Então, o meu sonho, Roberto, meu sonho, Melissa, meu sonho, George, e meu sonho é que realmente nós sejamos uma igreja acolhedora, uma igreja que ama, e uma igreja que ama a todos aqueles que Deus ama. Querido, e de boa, Deus ama toda a comunidade LGBT, não sei das quantas lá, não sei o nome completo, né? E mais reticência e etc. Deus ama a todos, indiscriminadamente. Não importa o que você fez, não importa onde você errou, não importa onde você caiu, a graça de Deus, a graça de Jesus é para você. Isso que eu diria. Beleza? Então é isso. Então beleza. Pessoal, curta, compartilhe o nosso vídeo, comente,
tá bom? E pode dar sugestão também. E de repente nos seus comentários, só não baixa o nível, tá bom? Só não baixa o calão lá, mas você pode comentar também. Deus abençoe. E mais uma coisa, fique conosco até o próximo vídeo, que vai ser um vídeo bem legal, o qual vamos falar sobre a saúde mental. É uma questão bem impactante hoje no século XXI. Então é isso daí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.